Aleluia. Você pode se assentar com esse gostinho, com este chamado. O tempo é chegado. É chegado o tempo de orar. É chegado o tempo de adorar. É chegado o tempo de estar preparado como a noiva ataviada para o seu noivo. E Deus está chamando adolescentes, jovens, adultos, velhos e crianças. Então quero chamar a pastora Suzy. Ela vai falar sobre os Gideões Mirins. E nós vamos ver um pouquinho dos Gideões Mirins aqui. Teremos também o testemunho do pastor Rildo. Como tem crescido os Gideões Mirins aqui no interior de Minas, na cidade de Governador Valadares. Então depois a Suzy vai chamá-lo para estar falando isso. Pastora Suzy. Amém. Para mim é uma alegria falar com vocês sobre o Ministério de Crianças. Nós estamos trabalhando com Gideões Mirins. O ministério surgiu em 2007. Em 2008 tivemos as nossas primeiras turminhas formadas aqui na Igreja Batista Lagoinha. E desde esse tempo, de 2008 para cá, nosso ministério já está em 7 países. Nós já estamos nos Estados Unidos, no Chile, aqui no Brasil, em Moçambique, em Burundi, na África do Sul e no Congo. Isso mesmo. E por falar no Congo, hoje de manhã eu falei, né, do jantar. Eu sei que muitos não são daqui, mas se você é daqui da região, né, de Belo Horizonte, quiser participar, lá fora estão os convites. Nenhum convite foi vendido até agora. Então, por favor, se você se sentir tocado pelo Senhor, compre os convites, abençoe o jantar, abençoe esse ministério. Nós vamos ter agora a entrada dos Gideões Mirins. E vocês vão ver como que eles fazem a formação de exército. Então, com vocês, os Gideões Mirins da Igreja Batista da Lagoinha.
Muito bem. Todas as vezes antes que o Gideão Mirim se encontre com o seu conselheiro para poder aprender da palavra de Deus, eles fazem uma formação de exército. Os Gideões Mirins, eles são treinados com disciplina, uma disciplina militar. E realmente, eles gostam de disciplina, gente. As crianças hoje precisam muito de aprender a serem educadas, responsáveis. E os Gideões Mirins, eles têm um juramento para fazer. E eles têm os 10 mandamentos dos Gideões Mirins. Entre esses mandamentos, dos Gideões Mirins, eles prometem obedecer aos pais, obedecer a Deus, amar as pessoas que estão em volta, serem bondosos com os animais, respeitar os professores, serem verdadeiros. E a saudação deles é composta por 3 palavras. Gideões Mirim, saudação? Saudação? Nessas 3 palavras, nós encontramos o estilo de vida do Gideão Mirim. Eles devem ser sempre verdadeiros. Devem ser sempre corajosos. Ter coragem de falar de Jesus aonde estiverem. Ter coragem para mostrar o amor de Jesus por onde passarem. E sempre serem crianças amorosas. Eles vão demonstrar o amor de Jesus por onde passarem. Quando Deus nos deu essas 3 palavras, nós enxergamos nelas a Trindade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O Espírito Santo fala de coragem. A Bíblia diz em Atos 1:6, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria. É o Espírito Santo de Deus que dá coragem ao seu povo para testemunhar. E Deus Pai, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Gideão Mirim, ele aprende a amar as pessoas. Ele aprende a amar a Deus acima de todas as coisas. Essas são as nossas crianças. Hoje eles passaram o dia inteiro na igreja. Enquanto vocês estavam aqui, havia um congresso dos Gideões Mirins lá embaixo. E nós brincamos, nós tivemos uma tarde de gincana com torta na cara, com muitas brincadeiras. E nós passamos uma manhã cheia de apresentações. Houve teatro, houve dança, houve jogral, houve o grupo de louvor só formado pelas crianças. E elas estão crescendo muito em fé e no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigada, Gideões Mirins. Vocês podem dispersar em ordem a partir da primeira fileira. Muito bem. Aí todo mundo de uniforme. Repare esse botão aqui, vermelho. Esse botão ali amarelo. Botão vermelho é tropa 3, crianças de 11 e 12 anos. Botão amarelo é tropa 2, crianças de 9 e 10. E botão verde é tropa 1, crianças de 7 e 8 anos. O que nós tínhamos percebido era que as crianças não estavam sendo estimuladas muitas vezes pela igreja a desenvolver a prática da palavra de Deus. Elas estavam recebendo muito, tendo muito alimento, mas não estavam tendo muito a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Então, o objetivo do Ministério dos Gideões Mirins é auxiliar o departamento infantil, o Ministério de Crianças da igreja, a desenvolver na vida da criança crente a intercessão e missões. Então, os Gideões Mirins, eles fazem um desafio missionário por mês. Todo mês, cada turma tem que sair junto com seu conselheiro para visitar um orfanato, para ir a algum hospital orar pelos doentes, ou para fazer evangelismo nas ruas. As crianças colocam em prática aquilo que elas têm aprendido na escola dominical. Todos os meses, essas crianças aprendem sobre um país específico.
e elas oram por aquele país. Cada mês, um país diferente. E esse momento é um momento de intercessão. Nós ensinamos as crianças a importância de conhecer e interceder pelas crianças de outros países. O que nós percebemos é que existem muitas pessoas que às vezes têm 20 anos de igreja, 30 anos de igreja e são doentes espirituais. E a gente se pergunta por quê? Por que uma pessoa que vem à igreja, se recebe a palavra de Deus, não consegue vivê-la? Hoje eu entendo um pouco. É por causa da falta da prática, do exercício. A gente costuma dizer que quando uma pessoa come muita comida, ela fica forte e ela pode praticar muito exercício. Mas se uma pessoa só come e não pratica nada, vamos imaginar que essa pessoa chega aos 100 quilos, chega aos 200 quilos. Uma pessoa com 200 quilos, ela é uma pessoa saudável? Não. Uma pessoa com 200 quilos, às vezes nem consegue levantar da cama. E comeu muita comida boa. Comeu picanha, comeu lasanha, comeu estrogonofe, comeu só coisa gostosa. Não é falta de alimento, é excesso de alimento e falta de exercício. Nós temos que receber e exercitar. Nós temos que receber de Deus e dar para as pessoas. E é isso que nós fazemos com os Gideões Mirins. Ao invés deles só aprenderem a Bíblia na escola dominical, ao invés de termos crianças que só recebem as histórias bíblicas, nós temos que estimulá-las a ir nas escolas, a fazer evangelismo nas ruas, a cuidar das pessoas. O desafio missionário de um Gideão Mirim pode ser, por exemplo, fazer uma festa de aniversário para uma criança que nunca teve. Pode ser, todo mundo vai juntar um dinheirinho e montar uma cesta básica para doar para uma família que está passando necessidade. Pode ser dar uma faxina na casa de alguém que acabou de ganhar um neném e não está tendo como limpar a casa. As crianças precisam de aprender a servir. Nós não temos que pensar que a criança é a igreja de amanhã. Eu não tenho que esperar a criança crescer para então ser um missionário, então ser um pastor. Jesus pode voltar ano que vem. E aí não deu tempo. E essa criança ficou só aprendendo, esperando a sua vez? Não. A criança, ela é a igreja de hoje. Hoje a criança pode falar de Jesus com um coleguinha. Hoje a criança pode pregar. Hoje a criança pode orar por alguém. Hoje a criança pode ser uma bênção. E nós temos visto os milagres de Deus, como que as crianças têm crescido no Senhor, tantos testemunhos lindos. Ô Pepe, eu estou te vendo me filmando, vem cá. Eu conheci o Pepe semana passada lá em Tubarão, Santa Catarina. E ele me contou uma história de um menininho que o pai estava envolvido com drogas, e eu queria que ele compartilhasse esse testemunho com os irmãos. Amém. Bom, meu nome é Pedro Paulo, sou conselheiro lá em Santa Catarina, Tubarão. A gente teve uma história de um menino chamado Gabriel. Ele chegou um dia na igreja, falou comigo. Eu vi que ele estava triste, ele estava meio nervoso. Aí eu fui conversar com ele. Ele falou: pois é, tio, agora acabou de vez, agora não tem mais jeito. Eu assim, mas me conta, o que está acontecendo, né? Fui conversando com ele. Aí ele falou: agora meu pai passou dos limites. Meu pai já está usando droga na frente de mim, na frente dos meus irmãos, e eu não aceito isso. Enquanto ele usava droga lá fora e vinha para casa, não tinha problema. Só que agora ele passou do limite, ele está usando na frente dos meus irmãos, na minha frente, e eu não aceito. E esse rapazinho, ele tem uma outra irmãzinha que também está nos Gideões Mirins, e os pais, eles não eram evangélicos. Aí eu comecei, a conversar com ele, a ministrar no coração dele que Deus tinha levantado realmente os dois, ele e a irmã dele dentro da própria casa para eles orarem pela família dele. Então comecei a trabalhar com eles, falar: vamos orar pelo teu pai, pela tua mãe, vamos fazer um jejum. Comecei a fazer um jejum, eles fizeram um jejum de refrigerante, uma semana sem tomar refrigerante, fizeram um jejum de chocolate, isso durante mais ou menos quase um mês, Aí teve um dia lá,
depois de 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, ele voltou, me cumprimentou na entrada da igreja. Tio Pepe, eu estou muito feliz, eu quero te contar uma coisa. Aí eu vamos lá então, vamos lá ver o que você quer me contar. Aí ele assim, tio Pepe, eu estou muito feliz. Aí eu assim, por quê? Porque hoje lá em casa, eu, a minha mãe, o meu pai e meus irmãos acabamos de fazer um culto familiar, né? E hoje essa família, amém, Senhor, glória a Deus. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, essa família está toda na igreja, está firmada na palavra, né? Os dois Gideões Mirins estão cada vez mais empolgados, porque eles viram o resultado da oração deles dentro da própria casa, né? A resposta de oração deles dentro da própria casa. Amém. Amém, obrigado. E esse aqui falou para mim assim, Suzy, e o que Deus está fazendo com os conselheiros também, né? Amém. Amém. Com os conselheiros também, o Ministério de Gideões Mirins tem transformado a minha vida. Eu tive uma história também muito bem complicada, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ser conselheiro de Gideões Mirins, isso mudou a minha vida, né? Como tem mudado a vida de outros amigos lá também na cidade, né? Com o Oscar, que a gente viu lá, né? Foi ungido conselheiro. Então, e Deus tem despertado dentro de nós cada vez mais essa vontade de trabalhar, de ajudar, né? E de fazer com que essa nova geração ela venha firmada na palavra, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente ouve que a criança é a igreja amanhã. Não, mas a criança é a igreja hoje, né? E é daqui a 10 anos que essa criança que está com 12 lá no Gideões Mirins vai ser o pastor que vai estar pregando aqui com 22 anos de idade. Amém, amém, profecia. Bom, além lá de Tubarão, nós temos os Gideões Mirins, bases espalhadas em vários estados, várias cidades do Brasil. Em todos os lugares, de todos os lugares, nós recebemos muitos testemunhos. As crianças precisam de ser discipuladas. Elas precisam de ter um líder. Quando eu era criança, eu não tive um discipulador do meu lado. Quando a minha mãe era criança, ela também não teve. E talvez você também não teve. Sabe por quê? Porque a gente tinha mãe, a gente tinha pai dentro de casa. Mas a criança de hoje não tem mais. Hoje em dia, eu vou chutar uma estatística que eu acho muito próxima. Eu acho que 90% das mães que amam seus filhos, que cuidam dos seus filhos, trabalham fora. E não tem esse tempo de sentar e discipular e saber o que está acontecendo com seu filho. Então, hoje a igreja precisa de assumir esse papel também. Você precisa de pensar que precisa de existir um líder com quem a criança possa conversar também, com quem a criança possa orar junto também, com quem a criança possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se os pais estiverem fazendo, maravilha, é tudo o que Deus quer. Mas a igreja pode colaborar, ajudando esse pai, ajudando essa mãe a serem bênção, a serem um canal maior de Deus e ajudando essa criança a desenvolver mais a fé e o amor dela pelo Senhor. Nós vamos chamar um casal muito especial, que é o pastor Hildo e a Etenília. Eles são da cidade de Governador Valadares. E lá em Valadares, os Gideões Mirins tomaram uma proporção gigante. A Etenília, ela tem sido a supervisora, embaixadora de várias igrejas. Então, ela juntou várias igrejas e os Gideões Mirins das igrejas diferentes trabalham juntos. Gente, olha que coisa maravilhosa. Na minha época de infância, eu não sabia, eu era de uma igreja presbiteriana e não sabia o que a Assembleia de Deus estava fazendo com as crianças. Ou o que a Igreja Batista fazia na hora da escola dominical. Nós não tínhamos essa oportunidade de conhecer outras igrejas. E hoje, através de um trabalho como o Gideões Mirins, essas crianças estão crescendo com a ideia de unidade, com a ideia do que é ser um só corpo em Cristo e trabalharem juntos. Eu gostaria então que eles compartilhassem o que está acontecendo lá em Valadares. A paz do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, verso 35, nos diz que, tendo Jesus levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali ele orava.
Em todo o ministério de Jesus, ele evidenciava a respeito da oração, que nós deveríamos ter a hora da comunhão com o Pai. E nós louvamos a Deus porque este ministério Gideões da oração, ele veio nos dar essa direção a respeito da hora da comunhão. E nós somos gratos a Deus por, em 2008, este ministério chegou à nossa igreja. E daí então, nós temos colhido muitas bênçãos de termos uma torre de oração na nossa igreja, desde 2008, e a Igreja Presbiteriana Esperança em Governador Valadares, ela tem a hora da comunhão. Amém? E em 2008, em junho, Gideões da oração. Em 2008, em agosto, Gideões Mirins. E Deus tem abençoado poderosamente este ministério. Nós temos divulgado este ministério. E agora, este ano, só para os irmãos terem ideia, foram ministrado um curso para conselheiros. A minha esposa, como embaixatriz de Minas Gerais, ali na região de Governador Valadares, ela coordena também. Ela ministrou para 60 conselheiros em março deste ano. E agora, em setembro, ela ministrou para 57 conselheiros. Para 9 denominações, tem os Gideões Mirins em Governador Valadares. Agora, em junho, teve a Marcha para Jesus, respeitando as diferenças e promovendo a unidade. Nós levamos 200 Gideões Mirins para a marcha. Tinha cerca de 6.000 pessoas na marcha, com trio elétrico. E, a partir deste momento, houve um impacto na cidade. Nós não estamos dando conta de atendermos as igrejas que querem tornar Gideões Mirins. Amém? Já temos convites para outras cidades, Teoflotone, Ipatinga. Já estamos chegando aí a outros estados também. Você que nestes dias ouviu falar dos Gideões da oração, dos Gideões Mirins, e a chama queimou no seu coração, quero dizer a você que você deve atender o chamado do Senhor. Talvez você ache que é muito difícil, mas eu quero te falar uma coisa. Mateus 11:12 nos fala que o reino, aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus, e o reino é tomado de esforço. Este foi o verso que Deus colocou no meu coração ao assumir um pastoreio de uma igreja da qual eu sou filho, desde 1984. Uma igreja que perdera a identidade pela administração anterior. Uma igreja que tem hoje 54 anos de idade, de existência. E daí então, nós assumimos este compromisso com o Senhor. E este ministério veio coroar. Amém? Pastor Paulo já esteve algumas vezes conosco, pastora Ângela, e nós já podemos frutificar outras igrejas, já construímos outras igrejas. E o pastor Paulo me fez uma pergunta, quando ele viu a construção da nossa segunda igreja. Aonde que eu arrumei dinheiro para fazer aquele negócio? Ele falou comigo assim: tem dinheiro seu aqui? Eu falei: não. Ele falou: tem dinheiro seu? Eu falei: daqui a pouco eu te dou a resposta. E eu disse para ele o seguinte: pastor, eu aprendi com o ministério Gideões da oração, fazer com o coração. Amém? Fazer com o coração. E você, glória a Deus. A alegria nossa, a glória de Deus. Amém? E você, a este desafio, que você possa assumir e implantar na sua igreja, e você verá algo tremendo acontecer na sua igreja. Nós temos muitos testemunhos. Temos crianças que vieram para a igreja, que converteram em passeata que nós fizemos com os Gideões Mirins, em cultos que fizemos na praça, crianças que converteram, crianças que os pais estavam presos, e hoje a família está na igreja. Temos uma criança que pregou quinta-feira na igreja, o seu bisavô, ele foi crente, um homem valente, criou os 9 filhos no caminho, só um perseverou. Essa criança é a 4ª geração do seu bisavô. O seu avô não quis servir, a sua mãe distante, e essa criança é um Gideão Mirim. E quinta-feira ele pregou, e através da vida dele, a 2ª geração do seu bisavô retornou para Jesus.
Amém? Queridos, a visão que Deus deu à igreja a respeito do ministério de Gideões Mirins é que através das crianças as famílias seriam alinhadas. Amém? As famílias alinhadas. E é isso que Deus tem feito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade. Tem um vídeo que vai passar rapidinho dos trabalhos que são feitos ali em Governador Valadares. Subam ao monte, são desafios missionários. Amém? Essa é a aula introdutória que nós iniciamos sobre a conversão, Bíblia, oração e o Espírito Santo. Senhor, tu sabes, és meu melhor. São momentos significativos onde as crianças aprendem a palavra do Senhor para praticá-la. Essa é a nossa consagração com a participação do pastor Paulo, da pastora Ângela. Nós temos atualmente na igreja base 53 Gideões Mirins, já temos 10 aspirantes, crianças que foram Gideões Mirins e agora trabalham como aspirantes a conselheiros. Meu melhor amigo, sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Essas crianças têm o prazer de trabalhar para o Senhor, de evangelizar. Semana passada nós realizamos o evangelismo no bairro carente da cidade. Foi um pacto muito grande, abençoador. Enquanto 3 igrejas de Gideões Mirins ministravam no centro do bairro, outras 3 igrejas estavam mais lá em cima, no morro, evangelizando. E depois nós descemos o morro marchando e foi uma bênção para aquele bairro. No domingo a igreja que nos recebeu estava lotada, onde o pastor não conseguia caber dentro da igreja, as pessoas que foram ali visitar. É um evangelismo no bairro Altinópolis, nós fazemos lá um bairro carente. Todo domingo a van vai até esse bairro buscar as crianças para a escola bíblica dominical. Deus tem transformado vidas. Neste bairro existem casos de pais, traficantes e muitas coisas ruins, mas Deus tem libertado a vida dessas famílias por intermédio dessas crianças. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua. Quando nós fazemos esse evangelismo, toda a igreja se envolve. Aí nós temos o Ministério Jesus em Cena, temos o grupo de louvor que faz parte. Então toda a igreja está engajada neste ministério e precisamos dos Gideões da oração, porque essas crianças precisam da nossa intercessão. Ao sair nas ruas, elas precisam da nossa cobertura, orando por elas. Este é o evangelismo que nós fazemos sempre no mês de setembro, abençoando a nossa cidade, e as crianças marcham pelo bairro, abençoando os nossos vizinhos, e é um trabalho maravilhoso. E este ano nós conseguimos nos unir com outras igrejas, realizando no centro da cidade a Marcha para Jesus, onde os Gideões Mirins impactaram Governador Valadares, e muitas igrejas nos procuraram para ministrar o curso a conselheiros. Então nós tivemos essa vitória neste ano de ministrarmos o curso no mês de março e agora no mês de setembro. Então Deus tem abençoado grandemente este ministério e é uma honra servir ao Senhor, porque nós queremos conduzir esses pequeninos no caminho do Senhor. Amém? Muito obrigada. Amém. Gente, se a gente deixar, mas tem coisa para mostrar. De vários lugares do mundo inteiro.
Então, se a igreja tiver interesse em começar o Ministério dos Gideões Mirins, o funcionamento é o seguinte: ou a igreja manda um representante para fazer o curso conosco. Esse curso dura um fim de semana, sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo, ou sábado o dia inteiro e domingo de manhã e de tarde. E um representante vem, faz o curso, volta e ensina, ou a igreja leva uma pessoa para dar o curso lá na sua cidade. Para nós vai ser uma alegria ver as crianças de vocês crescendo mais e mais no Senhor, e que Deus abençoe cada um, que ao pensar na volta de Jesus, você se lembre também das crianças. As crianças do mundo precisam tanto de Jesus. Hoje se tem um grupo que sofre pra caramba, são as crianças. Crianças violentadas, crianças que são abusadas, crianças que são vítimas de homicídio por causa do tráfico de órgãos, né? No mundo inteiro a gente tem histórias horrorosas. E nós precisamos de fazer alguma coisa. E a igreja do Senhor precisa de fazer alguma coisa. Se a gente não puder fazer nada, a gente pode orar. Nós vamos orar agora por essas crianças, amém? Eu vou motivar vocês a orar só por uma coisa que eu sei que vocês nunca oraram. Hoje no mundo, nós temos o problema da circuncisão feminina, que é uma atitude feita pelos muçulmanos. Ana Paula é uma amiga minha, estava morando ali no norte de Moçambique, numa cidade chamada Beira. Podem ficar em pé? Vocês mudam um pouquinho. E um dia Ana Paula chegou numa vila, e ela me contou que ela viu umas mulheres muito gordas, jogando uma pedra num morcego enorme. E aí ela achou aquilo engraçado, e o morcego ficou no chão, uma mulher veio com uma faca e cortou as unhas do morcego. Ela falou: poxa, mas por que você está fazendo isso com o bicho? É uma morte cruel, porque ele vai ficar sangrando, pulando no chão, e sem a unha o morcego não voa, porque ele não tem como se pendurar, sem a unha o morcego não caça, sem a unha o morcego vai morrer. Mas vai morrer de um jeito torturado, tadinho do bichinho. E aí ela perguntou: mas para que você está fazendo isso? E a mulher falou: você não tem nada a ver com isso, deixa para lá. E a Ana Paula foi seguindo aquelas senhoras. E havia umas crianças brincando, e aquelas senhoras pegaram uma das menininhas, esticaram um lençol no chão do casebre. Não deixaram a Ana Paula entrar. A unha do morcego era para cortar a menininha. E pelo que eles creem, se a criança sobrevive é porque ela vai ser uma boa esposa. Se ela não sobrevive, é porque Allah acha que ela não deveria viver. E a pergunta é: que criança sobrevive a uma infecção de uma unha de morcego? Como? Hoje no mundo, são milhares de crianças, acho que são 6.000 crianças por mês, submetidas a esse tipo de prática, se a gente conta todos os países da África. E sabe o que a igreja faz? Nada. Sabe quantas vezes que eu acho que você já orou por uma criança dessas, ou para Deus intervir e parar esse tipo de prática? Talvez nenhuma. Se a igreja não intervém, se ninguém fala nada, se a igreja não se transforma numa voz, o oprimido, o pobre, o que sofre, a vítima, a criança, não tem ninguém por ela. Nós vamos orar nessa tarde. Eu gostaria de desafiar você a deixar o Espírito Santo orar através de você. Que você sinta a dor dessa criança. Que você imagine os olhinhos de medo daquelas crianças que são levadas para serem sacrificadas a Satanás em rituais satânicos. Que você sinta o coraçãozinho batendo de medo daquelas crianças que são sequestradas e que não vão voltar nunca para os seus pais, porque os sequestradores precisam dos órgãos.
Que você sinta um pavor da criança que olha para o lado e fala: cadê o papai, cadê a mamãe? E alguém coloca um saco na cabeça, uma coisa na boca e leva aquela criança embora. Quem se importa? Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus se importa. E você é a representação da noiva de Cristo aqui na terra. Feche os seus olhos e eu gostaria de convidá-lo a clamar por essas crianças. Oh, que a igreja de Cristo, a igreja que se prepara para o retorno do Senhor, se importe com os pequeninos. Que a igreja de Cristo tenha coragem de intervir, de ser uma voz que faz alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. São milhares de crianças sofrendo. Podia ser seu filho, é uma criança. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Primeiro, Senhor, tem misericórdia do teu povo, que tantas vezes não consegue enxergar nada além dos seus desejos pessoais, do seu egoísmo, das suas necessidades, dos seus problemas. Senhor, nós queremos olhar para fora do nosso mundo e enxergar, ó Deus, a necessidade de outras crianças. Crianças que são levadas para a prostituição, crianças que são levadas para a mendicância, crianças que são muitas vezes mutiladas, ó Deus, para ganharem mais dinheiro, esmolando, ó Deus, nos sinais de trânsito. Senhor, tem misericórdia das crianças do nosso país. Tem misericórdia, ó Deus, do que a humanidade tem feito com as crianças do mundo inteiro. Senhor, nós te rogamos, ó Deus, pela vida dessas crianças. Ó Deus dos céus, levanta homens e mulheres comprometidos com a vida das crianças. Pessoas, ó Deus, que se disponham a ensiná-las, que se disponham a amá-las, que se disponham a cuidar delas. Pessoas, ó Deus, que têm um amor do Senhor em seus corações para ensinar. Ó Deus, para ensinar o caminho correto. E Pai, dá-nos estratégias para alcançar as crianças. Nós não aceitamos que o islamismo, ó Deus, alcance mais crianças do que os cristãos. Nós não aceitamos que o hinduísmo alcance mais crianças do que os cristãos. Nós não aceitamos que o budismo alcance mais crianças do que os cristãos. Senhor, livra essas crianças que estão indo para ser monges. Livra essas crianças, ó Deus, envolvidas com o Islã. Livra essas crianças, ó Deus, de mutilações, ó Deus, feitas em tantas religiões. Livra essas crianças, ó Deus, de serem ensinadas, ó Deus, no caminho errado. Levanta homens e mulheres para ensinarem o caminho certo, ó Pai, para ensinarem o caminho certo, Senhor. Levanta pessoas que escrevam material. Levanta missionários que usem esse material. Levanta, ó Deus, estratégias que alcancem as crianças do mundo inteiro. Ó Deus, nesse tempo do fim, em que os campos estão brancos para ceifa, ó Pai, nós queremos ceifar milhões, milhões, milhões de crianças para o reino do Senhor. São terra fértil, são coração fácil de ser, ó Deus, levado à Tua presença. Senhor, nós sabemos que as crianças, ó Deus, recebem a Tua palavra com alegria. Que elas sejam colhidas, ó Deus, que elas sejam revestidas, ó Deus, do amor do Senhor. Que o Senhor as encontre, ó Deus, nesse momento. Encontra, ó Deus, aquelas crianças que estão perdidas, Senhor, que elas achem o caminho de volta. Ó Deus, aquelas crianças que hoje foram sequestradas, livra-as das mãos do inimigo. Salva essas crianças, aquelas crianças, ó Deus, que estão para serem mutiladas. Dá o escape, envia o anjo do Senhor naquele lugar, aonde, ó Deus, ninguém vê, e salva, Senhor, de uma maneira inusitada, porque a igreja do Senhor tem te clamado. Salva, Senhor, por misericórdia. Nós pedimos a vida dessas crianças em nome de Jesus. Pedimos livramento, pedimos cobertura espiritual, pedimos, ó Deus, para que sejam salvas em nome de Jesus. Deus, dá-nos a Tua graça de fazermos a diferença nessa terra. O Senhor nos chamou de sal e de luz, que possamos salgar a terra, que possamos ser luz nessa terra, que possamos intervir enquanto igreja, em ambientes onde ninguém chega, e fazer a diferença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.